18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus, juntos mais uma vez, começando a edição do 18 horas. Vamos juntos até as 7 com os destaques do dia. Eu e ela, Karine Leão. Alô, Tamo junto, Carlão. Boa noite. Muito Olá. boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Estamos sempre contando com a sua participação, aliás, a sua elegante participação aqui Isso no aí. 18 horas. Participe conosco, acione aí o 994887592 que está à sua disposição, né, Karine? Exatamente. Fala pra gente como é que foi seu Natal, como é que foi a reunião da família, né, Carlão? Certo. Bacana. Participa do programa 18 horas com a gente. E está valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Certo, anote aí 994887592 e participe. Mix. Vamos começar o 18 horas de hoje com os destaques do dia. Encontrado hoje de tarde o avião que caiu próximo ao município de Manicoré. Praia da Ponta Negra vai ser liberada para banho oficialmente amanhã, quinta-feira. Operação Natal Seguro flagra 85 motoristas dirigindo alcoolizados. 2024 encerra com processos e multas bilionárias para criminosos ambientais na Amazônia. Legal, agora 6 horas e 4 minutos, estamos começando mais uma edição do 18 horas com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quarta-feira, 25 de dezembro, Natal 2024. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Hoje é um dia mais que especial. Hoje é Natal, hein? A data que celebra o nascimento de Jesus e enche os corações de esperança e gratidão. Feliz Natal! É tempo de reunir a família, trocar presentes, compartilhar sorrisos e relembrar o que realmente importa nessa vida. O amor, a união e a solidariedade. Manaus vive um Natal, inclusive, de paz, com poucas ocorrências registradas, mostrando que o espírito natalino, Karine ouvintes, trouxe aí aquela tranquilidade à nossa cidade. Exatamente, né, Carlão? Sim. Pelo menos até agora. Quando a gente está de plantão, a gente sempre fala, não fala que tá tudo tranquilo. Tudo pode acontecer, mas realmente sem grandes registros, sem grandes ocorrências. Afinal, essa época é a época das famílias aproveitarem cada momento para se confraternizar, dividir aquela ceia caprichada, com pratos que só aparecem nessa época do ano. Curtir troca de presentes, troca de mensagens também, de abraços, que sempre traz um brilho diferente para todos, principalmente para as crianças que esperam os presentes de Papai Noel. A noite de Natal geralmente é marcada por abraços sinceros e muita emoção. E hoje esse clima de harmonia continua presente nas ruas e nos lares aqui de Manaus. A gente viu uma quarta-feira, dia 25, bem tranquila, né, Carlão? Hoje parece que está sendo um dia tranquilo realmente até agora, como você falou. A chuva que caiu, inclusive, Karine, não sei se você percebeu, mas trouxe um ar assim, podemos dizer, bucólico, né? De preguiça também, né? Uma preguicinha, assim, né? O dia ficou mais assim, mais ameno, né? Deixou a cidade com aquele clima, né? Um clima fresco, um clima tranquilo, convidando aí todos a um momento de reflexão e, é claro, uma calmaria, uma certa paz. É como, né, se a própria natureza estivesse, olha aí, pessoal, vamos ficar de boa, né, participando da celebração, Karine. Exato, vamos acalmar, né? Vamos aproveitar hoje para essa reflexão. E o Natal é isso, uma pausa para renovar a fé, agradecer pelas conquistas e nos prepararmos aí para um novo ciclo. Boa. É o momento de reacender a esperança de que dias melhores virão e de que juntos podemos construir um futuro mais generoso, mais humano, mais cheio de luz. Claro, e em cada casa, em cada esquina, é possível sentir que o Natal de Manaus foi celebrado com o coração. Não faltaram sorrisos, reencontros e, claro, aquela energia positiva que todos nós precisamos e que essa data consegue trazer, consegue proporcionar aí uma certa positividade. Uma prova de que a nossa cidade sabe aproveitar momentos como esse para se fortalecer. E vamos lá, né? Vamos juntos seguindo em frente, Karine. Vamos embora juntos, Carlão.
Carlão. Então, que o espírito do Natal nos acompanhe não só hoje, mas em todos os dias do ano novo, que possamos carregar essa paz, essa alegria, essa esperança durante todos os dias de 2025. Afinal, o melhor presente que podemos dar e receber é a certeza de que juntos somos mais fortes. Feliz Natal. 18 horas. Muito bem, agora são 6h08. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas está no ar para você. Depois de meses interditada por causa da maior seca já registrada no Amazonas, a praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, finalmente será liberada para banho. O anúncio oficial está marcado para amanhã às 9 horas, no anfiteatro da Ponta Negra. Inclusive, a presença do prefeito está confirmada e também do diretor do Implube, Carlos Valente. Karine. Vamos lembrar, né, Carlão, que a interdição foi em setembro, quando o Rio Negro atingiu níveis históricos de baixa. Agora, o rio voltando a subir e já marcando 17 metros e 9 centímetros, a prefeitura intensificou só o monitoramento da praia, com apoio do Serviço Geológico do Brasil e do Corpo de Bombeiros, garantindo que o local está seguro para os banhistas. Agora, todo cuidado é pouco, hein? Sem dúvida. E fundamental, né, você tomar bastante aquele cuidado especial durante as cheias e vazantes. O terreno da praia ainda pode apresentar desníveis, buracos e bancos de areia. Mesmo liberado, isso ainda pode ocorrer com certeza, o que exige aí laudos técnicos para testar segurança. Esse protocolo segue um termo de ajustamento de conduta firmado em 2013 entre a Prefeitura e o Ministério Público. Exato, tudo para garantir a segurança de banhistas, mas mesmo assim, mesmo antes do anúncio oficial da liberação da praia, alguns banhistas inusitados, audaciosos, eles foram flagrados, né, tomando banho lá na Ponta Negra tranquilamente. Pois muito que bem, a abertura oficial acontece amanhã e chega como um verdadeiro presente de Natal, que vão, né, as pessoas, os banhistas, nós vamos poder curtir a Ponta Negra com segurança. Belo lugar lá. Olha, foi encontrado hoje à tarde o avião que caiu próximo ao município de Manicoré. As buscas começaram na sexta-feira passada, dia 20, foram lideradas, né, no caso, pela FAB, e contaram aí com o apoio de equipes da Polícia Civil, também da Polícia Militar e, é claro, o Corpo de Bombeiros presentes. Exato, Carlão, e quem está acompanhando esse caso é o repórter André Meirelles, que tem as atualizações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Pelas imagens que tivemos acesso, o avião ficou completamente destruído, não é isso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha nesse momento aqui na Mix FM, inclusive. Um Feliz Natal aos ouvintes. Olha só, depois de 5 dias de busca, os destroços do avião, né, da matrícula PTJCZ, que havia desaparecido no município de Manicoré, aqui no interior do Amazonas, esses destroços foram encontrados na tarde de hoje. A aeronave foi encontrada ali em uma área de floresta densa e de difícil acesso, inclusive. Essa informação foi confirmada em primeiro momento ali pela prefeitura da cidade, que inclusive em nota lamentou o trágico acidente aéreo que ocorreu aí na última semana. De acordo ali com as autoridades locais, foram confirmadas 2 mortes, né? A do piloto, que estava ali no avião, Rodrigo Boer, e o passageiro Breno Braga Leite. E agora, por meio de nota, que pro 18 horas, a FAB, Força Aérea Brasileira, informa aí por meio também do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que as buscas pela aeronave desaparecida, elas foram encerradas agora, assim que foi encontrada, né? Então a gente recebeu essa informação, começou a apurar, e aí a prefeitura lá do município de Manicoré confirmou realmente que o avião havia sido encontrado com os 2 corpos ali no local. E aí a gente buscou mais apurações e recebemos essa confirmação da FAB, né? Através dessa nota. Essas operações de buscas começaram ali no último sábado, no dia 21 de dezembro, e totalizaram em mais de 18 horas de missões aéreas, cobrindo uma área de aproximadamente 2.594 quilômetros quadrados. A FAB informa que mobilizou 2 aeronaves para operação, que realizaram padrões de busca sobre a área delimitada,
Tudo isso depois que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico aqui de Manaus recebeu a notificação sobre o desaparecimento na tarde do dia 20 de dezembro. Segundo a FAB, a aeronave não apresentou o plano de voo e também não foi detectada pelos radares de controle de tráfego aéreo. E as informações preliminares indicaram que o GPS do piloto registrou a última posição da aeronave ali no sudeste de Manicoré. E no início da tarde de hoje, o local do acidente foi identificado por uma equipe de buscas terrestres e as autoridades policiais assumiram a ocorrência para dar a continuidade ali aos trâmites investigativos e processuais. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo também reafirmou um compromisso com a segurança aérea e com a prestação do serviço de busca e salvamento aeronáutico, né? E que também os investigadores do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, localizado aqui em Manaus, foram acionados já assim para realizar a ação inicial desta ocorrência, né? O departamento também informou, né, que na ação inicial são utilizadas ali técnicas específicas conduzidas por pessoas qualificadas e credenciadas que realizam ali a coleta de confirmação de dados e a preservação dos elementos, né, e a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. Então a FAB ali tem toda essa equipe para fazer aí todos esses trâmites dessa situação que aconteceu, né, das buscas aí pelo avião desaparecidos, que foram liderados pela FAB, contaram também com o apoio das equipes da Polícia Civil, Militar, o Corpo de Bombeiros, e que inclusive a gente até trouxe ontem aqui na véspera de Natal essa informação, né, de que o governo informou o envio de que novas equipes de bombeiros foram ao local também com equipes de cães farejadores para reforçar essas buscas, né? Aí tem toda essa situação e hoje foi confirmado o encontro da aeronave com os dois corpos, inclusive do piloto Rodrigo Boer Machado, que tinha 29 anos, natural aí de Fernandópolis, em São Paulo, e residente em São José do Rio Preto, também em São Paulo, que foi uma das vítimas do acidente aéreo. Ele havia viajado aqui para o Amazonas a trabalho, mas aí também não havia fornecido nenhum detalhe aí sobre essa missão, né? Então, agora o próximo passo é saber as causas do acidente aí, porque primeiramente só tem os relatos de testemunhas no local, que falou que o mau tempo da região teria sido o fator determinante para que o avião perdesse a altitude e caísse ali na região. Há relatos de que a aeronave teria batido, né, em açaizeiros e que a chuva também estava muito intensa ali no local. Inclusive até uma moradora da comunidade Bom Jesus, ali no município de Manicoré, identificada apenas como Raimunda, contou ali que essa aeronave havia passado pela região com um barulho estranho, que depois aí ouviu o estrondo semelhante aí a esta explosão, né? Mas só que aí tudo isso ainda, né, as causas vai ser ainda investigadas, né? Agora os primeiros passos agora, depois desse encontro da aeronave, ali recolher todos os destroços e também fazer todos os trâmites desses dois corpos para que possa começar essa investigação e haver a confirmação de realmente, de fato, que aconteceu ali desse acidente da aeronave. Karime, Carlão. André, eu tenho aqui a informação que, de acordo com as autoridades lá, locais de Manicoré, além do piloto Rodrigo Boer, que você falou, o passageiro é Breno Braga Leite, é segundo corpo, né? A segunda vítima desse acidente. Agora as investigações do acidente foi assumida pelas autoridades policiais e o 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com o apoio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que dará início ao processo de coleta de dados e análise da ocorrência, como você está falando pra gente, não é isso? Segundo a Força Aérea, o resultado final da investigação vai ser disponibilizado no painel CIPAER, por meio do site do CENIPA. E você, é claro, André Meirelles, continua atualizando, investigando, apurando o caso pra gente. Muito obrigada pelas informações.
Valeu, André Meirelles, 6h17, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um avião fabricado pela empresa brasileira de aeronáutica Embraer e pertencia à companhia Azerbaijan Airlines caiu nesta quarta-feira próxima à cidade de Aktau, lá no Cazaquistão. Segundo informações da agência Reuters, pelo menos 38 pessoas morreram no acidente e a aeronave transportava o total de 67 pessoas, incluindo, é claro, a tripulação. Karime. Carlão, e um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra aí esse acidente, o avião produzido aqui no Brasil pegando fogo ao atingir o solo. Em seguida, uma espessa fumaça preta subindo. A aeronave havia saído da capital do Azerbaijão e seguia para a capital da Chechênia, na Rússia. A companhia aérea declarou que a aeronave foi forçada a realizar um pouso de emergência ainda no Cazaquistão, lá a 434 quilômetros do destino, lá na Rússia. Olha só, Karime, ouvintes, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas há especulações já de que uma colisão com pássaros, olha só, possa ter aí contribuído para a tragédia. A Embraer expressou, claro, um profundo pesar pelo ocorrido e afirmou que vai ajudar no que for possível nas investigações sobre a queda do avião fabricado por ela. 18 horas. Agora são 6h18 em Manaus e nós vamos agora para os bastidores da política e a política amazonense com detalhes. Política. E é com ela, Carlão, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado para conversar com a gente. Boa noite, Blink. Então, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso da liberação de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Explica isso pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E para você que está com a gente na 100.7, Feliz Natal para todo mundo. E esses jingle bells aí de 4,2 bilhões é o que a gente está falando. Bom, e aí, ele é nacional, é um assunto mais nacional. Meu assunto é trazer bastidor do Amazonas, mas afeta a gente. Então vamos começar do começo. Emenda, o que está acontecendo nesse momento no mundo da política? A gente está no final do ano, então é o momento de falar de dinheiro, porque se não definir as coisas de dinheiro agora, elas não vão ser liberadas ano que vem. E aí nós temos as emendas parlamentares. O que é isso? É quando o parlamento, quando o poder legislativo, e aí isso vale para qualquer poder legislativo, municipal, estadual ou federal, nesse caso a gente está falando do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, eles podem opinar no dinheiro nacional, no dinheiro do executivo, digamos assim, enfim, no dinheiro que vai ser utilizado aí a partir do ano que vem. Então eles podem destinar parte disso para a saúde, no caso de deputado federal, quem é amazonense, para a saúde do Amazonas, enfim, diversas situações aí que entende que o dinheiro deve ir. Então é a participação de um parlamentar que tem uma visão menos macro, né, mais micro, mais olhando pro estado dele, consegue destinar onde está precisando, coisa que em teoria o poder executivo não vai olhar, porque o trabalho dele é olhar mais pro macro, pro Brasil todo, ok? Só que essas emendas, elas estão perdendo o controle, porque as emendas de comissão, elas estão chegando a 11 bilhões. E aí, desses valores, a gente tem agora... Dinheiro, hein? É muito, não é bilhões. Pra gente ter uma noção, só para comparar, o normal antes é que chegasse a 200 milhões. A gente tá falando em bilhões, tá? 11 bilhões, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas aí, nesse caso, o Flávio Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, bloqueou 4,2 bilhões de emendas de comissão. Por quê? Porque não passou por nenhum tipo de comissão dentro da Câmara dos Deputados, reuniu ali 17 líderes de partidos e eles definiram que ia liberar esse dinheiro, só que não dá para saber exatamente para onde vai, quem que enviou, enfim, toda essa transparência não está tendo. E a gente está falando de um valor muito alto, 4,2 bilhões. Então, ele bloqueou e também determinou que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar esse dinheiro, para onde vai e tudo mais. Depois que o Congresso, que a Câmara dos Deputados explicar todo esse processo, enfim, dizer para onde vai cada centavo desses bilhões, aí o dinheiro poderá ser liberado.
Nisso também foi o pessoal que entrou com mandado de segurança para poder o Dino tomar essas decisões. Nisso também se fala, né? O pessoal diz que parte desse dinheiro, maior parte, vai para o Alagoas, que é terra do Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. Não? Sim. E aí a gente tem também, só que no fim, isso afeta os municípios. Então, Anderson Souza, que é prefeito de Rio Preto da Eva e também é presidente da Associação dos Municípios, reclama, assim como outros municípios reclamam, que esse dinheiro bloqueado, ele está bloqueando dinheiro que vai além de emendas e que vai prejudicar a saúde em municípios do Amazonas, porque está bloqueando 150 milhões que viriam para o Amazonas. Mas aí é só vir com a transparência que o dinheiro será liberado de acordo com o que foi dito. Sim. De qualquer forma, a gente está vendo aí uma briga de todos os poderes, porque o poder legislativo, ele acaba entrando no executivo, porque quem deveria executar aí os bilhões seria o poder executivo. A participação de um parlamentar, dos parlamentares, ela é uma participação no executivo, ela não deveria ser ela a dona desse dinheiro. Aí, para tirar esse bloqueio, qual que é a ação do legislativo? Dizer, vai deixar bloqueado? Então pode mandar, executivo, um projeto que para vocês é importante, que aqui a gente não vai passar. Bloquear a pauta. A gente não vai falar desse assunto, a gente não vai permitir que ele avance, o que torna o legislativo um estelionatário. É uma queda de braço aí. Vamos ver quem pode mais, né? Vamos ver quem é mais forte. A justiça se mete na história também. Eita. Em teoria não seria assunto dela, mas se o legislativo tá fazendo mais, porque são 3 poderes, né? E nenhum pode ser superior ao outro. Então, se há um que está se excedendo, vem o tal do freio e contrapeso, e aí a justiça se manifesta. Enfim, o fato é que é o começo de muito pano pra manga. Eu agradeço porque me dá pauta, mas... fim de ano é danado, mas é um imbróglio, né? Sem dúvida. Complicado. Ei, vamos voltar aqui para o Amazonas? Vamos lá para Parintins, então. Como é que tá lá a situação lá? A gente já falou muito aqui em relação à Câmara de Manaus aqui, sobre o prefeito e sobre a indicação dele, né? Lá em Parintins, como é que tá essa situação aí? Bombando. Vou te falar, comandar Parintins... a Câmara, né? Que é importante, né? Esse comando aí, né, Cíntia? Sem dúvida, porque lá, a gente viu acontecer com o Davi Almeida por aqui, né? Exato. Davi Almeida ficou na mão da Câmara Municipal de Manaus, que por um tempo fez uma oposição ali, uma oposição que não atrapalhou tanto, mas querendo ou não, atrasou ele. E aí a gente tem Matheus Assayag assumindo lá a prefeitura, mas também está tendo uma resistência do candidato dele para ser o presidente da Câmara, que seria o Cabo Linhares. Tem uma resistência da base aliada, gostariam de permanecer com Alex Garcia gostaria de permanecer, mas lá eles não gostam de fazer a tal da reeleição. Fosse por aqui, Davi Reis estava meio ferrado com isso. Mas tem outros nomes aparecendo. Pode, é permitido, é mais uma tradição do que exatamente ter uma lei. O Telo Pinto é um desses que está na disputa, assim como o Flávio Cardoso. Aí tem que ver ano que vem que eu falo, gente, é primeiro, logo aqui. Tá? Daqui a alguns dias. Que a gente fala ano que vem, parece tão distante. Amanhã. Mas enfim. É isso. Quer me perguntar de Manaus? Pois é, você falou do Davi Reis, né? Como é que fica a situação dele aqui? Porque, como você falou, ele vai ser o próximo presidente da Câmara. Só que o vereador Rodrigo Guedes, ele, candidato de oposição, ele conseguiu uma chapa? Como é que está se desenhando essa situação aqui? Fui conversar com ele para entender se ele conseguiu montar uma chapa. Ele me respondeu da seguinte forma: não é necessário montar chapa, ou seja, não. Mas ele vai ser candidato, então, a presidente. Eu acho que vai ser um ato mais de uma representação ali, tipo, olha só como eu me coloquei à disposição. Sim. Só que ele falou que ele vai ter novidades daqui a pouco pra gente. Não quis trazer esse spoiler do que vai ser, mas eu vou seguir perguntando, vendo o que consigo ali. De qualquer maneira, tá marcado ali, espera-se com muita veemência que será Davi Reis. E vamos ver dia 1º aí pra saber o que vai rolar.
O que vai acontecer? Dia 1º, porque dia 1º todo mundo é empossado. É o dia da posse e por lei, a Câmara, assim, rola a posse às 17 horas lá no Teatro Amazonas. Depois os vereadores têm que se encaminhar para a Câmara Municipal de Manaus. Lá eles fazem a votação não só do presidente, mas de toda a mesa diretora. E aí eles só voltam em fevereiro ou março. Mas isso obrigatoriamente, por lei, tem que acontecer no dia 1º. Sim. Exatamente. Então tá bom, Blink, obrigada. Volto com mais informação amanhã. Valeu, Blink. Feliz Natal. 6h26. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Não tem como fugir. Natal é uma época de presentes, com certeza, e muitas vezes o que ganhamos, né? Não serve ou simplesmente não agrada. E nessa hora aí entra em cena a troca, Karine. Vai trocar alguma coisa, Karine? Não, até que não. Tô feliz com tudo que eu ganhei, mas é uma prática, comum, né, Carlão? Né? Que movimenta, inclusive, o comércio nesse período aí de festas, né? Sem dúvida, porque às vezes você vai lá trocar, compra o vendedor outro. Já, velho, exatamente. Um cliente em potencial. Pronto, já aproveita aí para fazer mais uma venda. Aí lembrando, né, Carlão, porque as lojas não são obrigadas a efetuar trocas. Esse é um acordo ali de cavalheirismo, digamos assim, feito entre o consumidor e o dono, né, e os lojistas na hora da compra. Por isso que quando você for comprar um presente, é muito importante perguntar como é que acontece a troca, porque esse acordo é firmado ali, no ato da venda ali. E aí vai falar, olha, não tira etiqueta, deixa na sacola, enfim, tem um prazo... Ou não pode trocar. Ou não pode trocar, ou então tem um prazo de até, 7 dias, porque cada loja tem a sua política de troca ou não. Não existe uma obrigatoriedade em lei para isso. De qualquer forma, é importante a gente ficar atento a essas normas e a algumas regrinhas para a gente não sair com dor de cabeça nessa época do ano, nem na hora de presentear, nem na hora da gente trocar um presente. Vamos acompanhar as dicas agora com Nathalie Moraes. Mesmo não sendo uma data oficial, o dia 26 de dezembro é um dia conhecido como o Dia Mundial da Troca de Presentes, pois nessa data muitas pessoas vão às lojas para trocar os presentes que ganharam no Natal. Mas segundo o Código de Defesa do Consumidor, nem sempre é possível realizar essa substituição de produto, seja comprando para si ou para presentear alguém. Já quando a aquisição realizada de forma online, essa é a única garantia que você pode ter que seu produto realmente vai ser trocado. Mas é preciso obedecer algumas regras. O prazo para a troca de presentes virtuais é de 7 dias a contar da compra ou do recebimento do produto. Em apenas uma situação, o estabelecimento é obrigado a trocar o item. Quando há vícios ou defeitos no produto, como explica a advogada Clarissa Brito. E às vezes, aquele presente que você ganhou, ele não combina tanto com você, né? Mas e aí? Será que eu posso trocar? Muita gente pensa que se o presente veio com nota fiscal, tem o direito de trocá-lo automaticamente. Mas a lei não garante o direito de troca apenas porque você não gostou do presente ou porque ele não lhe serviu. Só há obrigação de troca em caso de algum defeito. Mas, calma, a maioria das lojas oferece troca sim. Porém, essa é uma política interna de cada loja. Elas podem escolher como e em quanto tempo farão a troca. Elas podem pedir a nota fiscal e manter uma data limite para que essa troca aconteça. Para quem ganhou presentes comprados online, aí sim a lei garante o direito de troca. Você tem até 7 dias para devolver o produto, mesmo que esteja sem nenhum defeito. Isso vale somente para compras realizadas fora da loja. Problemas ou denúncias no caso de trocas podem ser feitos direto para o Procon Amazonas através do telefone 3215 4009 de segunda a sexta de 8 da manhã até as 2 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h30 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Continue aí, hein? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que o Amazonas é o estado com a pior conservação e qualidade de infraestrutura rodoviária do Brasil. Detalhes sobre esse assunto importante em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. Para amanhã, né, Karine? Amanhã, sexta-feira. Quinta-feira. Quinta, dia 26, isso aí. 26, aqui em Manaus.
Previsão do tempo. Quinta ou sexta, a previsão é de chuva, viu, gente? Para esses próximos dias mesmo, tá? Um dia chuvoso esse dia 26. À noite a chuva deve parar, mas o céu fica nublado, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é 25 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 88%, a umidade relativa do ar fica entre 77% e 96%. Mix. Olha só, a Operação Natal Seguro flagra 85 casos de alcoolemia em Manaus. Foram motoristas que dirigiam após consumir bebidas alcoólicas ou se recusaram a fazer o teste de bafômetro durante as ações realizadas aqui em Manaus. Muita gente, hein, Karine? Eita. Olha o perigo transitando aí, gente. Que falta de responsabilidade. Se beber... Pô, não dirige, cara. Falta de responsabilidade. O que não faltou ontem foi Uber rodando pela cidade. Pega o Uber, vai tranquilo. Eu fiz isso. Ontem fui e voltei tranquilamente pra minha casa. Você nem bebeu, né, Karine? Não, também não bebi, mas foi pra ser uma questão de mais tranquilidade. Já pensou quem bebeu? Tem que fazer isso. Pronto, exatamente. É muita irresponsabilidade, né, Carlão? Sim. Sorte que não tivemos registro de acidentes graves, nada, né, envolvendo esse tipo de situação. Essa fiscalização, ela aconteceu em 10 pontos estratégicos aqui de Manaus, começando às 10 da noite de terça-feira e seguindo até às 7 da manhã de hoje, quarta-feira. O repórter André Meirelles tem os detalhes dessa operação que reforça a importância de um trânsito mais seguro durante as festas de fim de ano. Vamos conferir. A Operação Natal Seguro registrou 85 casos de alcoolemia e 23 recusas ao testes entre a noite de terça e a manhã desta quarta-feira em 10 pontos estratégicos de toda Manaus. No total, foram abordados 1.000 veículos. Destes, 294 foram autuados. Além disso, foram removidas 50 motocicletas e 7 carros por diversas irregularidades. Dentre elas, condução sem placa veicular de identificação. Também foram registrados 43 casos de condução veicular sem a Carteira Nacional de Habilitação CNH ou permissão para dirigir a PPD. De acordo com o diretor-presidente do Detran no Amazonas, o Wendel Volgan, desde já, a ação integrada vai seguir até o dia 7 de janeiro de 2025. A partir de hoje, Detran, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil estarão nas ruas até o dia 7 de janeiro para que a gente possa coibir qualquer prática de crime de trânsito, com o objetivo de salvar vidas. A gente passa aquele recado que aquele cidadão que fez a ingestão de bebida alcoólica não faça uso da direção. Aquele motociclista que sai de casa sem o capacete, não faça isso, porque todos serão abordados e a gente tenta coibir e fará de uso de todas as forças necessárias para que seja cumprida o que determina o Código de Trânsito Brasileiro. O secretário executivo adjunto da SEAG da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Coronel Almir Cavalcante, reforça o apoio a essas ações de final de ano. A Secretaria de Segurança, como eu já falei, está dando todo o suporte, né? A SEAG, o 6CC, disponibiliza todas as suas ferramentas para que essa operação tenha o maior sucesso. Entre as principais infrações registradas estiveram condução de motocicleta sem uso do capacete de segurança, permitir condução de veículos sem CNH ou PPD, dirigir veículo utilizando calçado inapropriado e conduzir motocicleta com passageiro sem uso do capacete. O coordenador do Detran no Amazonas, Arthur Cruz, afirma que o objetivo é inibir as infrações de trânsito. O Detran, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, estão atuando de forma integrada em diversas vias e zonas da cidade de Manaus para inibir e coibir o binômio álcool-direção e qualquer outra infração de trânsito que porventura possa comprometer a segurança viária. A ideia é reduzir os índices de trânsito que estão sendo ocasionados por negligência, imprudência e imperícia por parte dos condutores e proprietários de veículos automotores. No final da operação, foi registrado apenas um acidente de trânsito com 3 vítimas lesionadas na zona norte de Manaus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 35 minutos, 18 horas no ar. Agora nós vamos saber mais detalhes, né? Vimos aí o trânsito ontem, vamos ver agora o trânsito hoje em algumas das principais vias de Manaus. Trânsito.
E vamos lá, vamos ver o trânsito pelo centro da capital aqui, amazonense, na Avenida Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro, trânsito normal. Na Avenida Floriano Peixoto, esquina com Eduardo Ribeiro, trânsito também com boa fluidez. Já na Floriano Peixoto, com a Rua das Andradas, o trânsito com pouca movimentação também, tranquilo, com pouca movimentação de veículos, tá? Trânsito normal também, sem obstáculos no entorno do Teatro Amazonas. As informações são de acordo com as câmeras de monitoramento de cooperação da cidade, que são transmitidas em tempo real. A única ressalva aqui é o cuidado que o motorista deve ter com as poças por causa da chuva, né, Carlão? Choveu bastante. 6h36 agora. Mix. Olha, mais de 55 mil atendimentos de emergência foram feitos pelo SAMU aqui em Manaus até o mês de novembro. As ocorrências mais frequentes registradas foram acidentes de trânsito e quase sempre envolvendo motociclistas, Karine. Carlão, exatamente. Nós aqui noticiamos ao longo desse ano várias situações, vários acidentes muito tristes. Bom, mas esse ano também foi marcado por seca histórica, altos índices de queimadas, os problemas respiratórios por causa da fumaça também marcaram os registros do SAMU em 2024. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Rodrigo Soares. Entre janeiro e novembro de 2024, o SAMU recebeu mais de 193 mil chamadas pela central telefônica 192, mas atendeu 55.517 chamadas. É que algumas delas não faziam parte dos atendimentos priorizados pelo SAMU. Apesar dos mais de 55 mil atendimentos até novembro, houve redução no número de ligações para o 192 em relação ao ano passado. Em 2023, foram mais de 248 mil chamadas. Para a direção do SAMU, isso indica que a população está mais consciente sobre quando realmente precisa de atendimento de emergência. Os acidentes de trânsito, especialmente com motos, continuam sendo as ocorrências mais comuns atendidas pelo SAMU. Liderando o ranking estão as colisões entre carro e moto. Foram quase 4.500 ocorrências do tipo. O motorista de aplicativo Felipe Poran concorda com os números do ranking e ressalta que muitas das vezes os motoqueiros causam seus próprios acidentes. De forma imprudente, né? Muitos, né? Eu sei, a gente entende que alguns é relacionado ao trabalho, tem que chegar, fazer entrega rápida e tal, mas só que eles dirigem de forma muito imprudente, isso ocasiona muitos acidentes. Todo dia a gente vê aqui na cidade de Manaus acidentes com motociclistas, então é um olhar que as nossas autoridades poderiam ver para ter uma forma para solucionar isso daí, para evitar, amenizar, porque tá demais, né? Então, o pai de família que trabalha com entrega tem que sair, tem que entregar rápido e colocando em risco a própria vida, né? Aí quem paga o preço é a própria família deles. As quedas de moto também estão no ranking. Foram mais de 3 mil acidentes desse tipo. O servidor público Adão Fernandes também relaciona boa parte dos acidentes no trânsito de Manaus à imprudência dos motoqueiros. A gente sai às vezes do engarrafamento, do sufoco no trânsito, quando a gente pensa que respira e pensa que vai dar tudo bem, surge um motoqueiro do nada te ultrapassando, te cortando fora do tempo, enfim. É complicado, a gente tem que ter muito cuidado para dirigir hoje em Manaus, né? Também houve um aumento de atendimentos por falta de ar durante o período das queimadas em Manaus, quando a cidade foi tomada pela fumaça. Foram mais de 3.600 atendimentos por falta de ar. Outras ocorrências frequentes foram quedas e crises convulsivas. O SAMU atende urgências e emergências de diversos tipos, como problemas médicos, psicológicos, traumas e partos. O serviço funciona 24 horas por dia e pode ser chamado pelo número 192. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h40 em Manaus e você pode participar do 18 horas conosco, acionando aí o nosso WhatsApp, é o 994887592. Participe conosco. Tem inclusive um ouvinte aí querendo, né, falar, Karine, não é isso? Tem sim, Carlão, mandou um áudio pra gente pelo WhatsApp. Quem mandou o áudio foi o Joabes Oliveira do Santa Etelvina. Joabes, boa noite, fala aí. Manda aí.
Fala, Mix, Jobs aqui do Santo Telvino, aqui passando aqui rapidamente para dar Feliz Natal para vocês e toda a equipe aí. Vocês são incríveis, são demais. Infelizmente nós não ganhamos aí o presente de Natal, que o Coronel Vinícius prometeu o ano todo chamar mais uma turma de PM aí dos concursados aí, só que infelizmente a gente não teve esse privilégio. Ele falou que ia ser chamado aí antes do Natal, antes do Ano Novo com o governador, mas eu sei que vocês estão de olho aí e tamo junto, hein? Feliz Natal, muita saúde e prosperidade. Valeu! 18 horas. Beleza, Joabes? Valeu, Joabes. Muita saúde, prosperidade para esse ano novo, e tá valendo aí a sua reivindicação, sua participação, né? E a reivindicação válida mesmo, né, Carlão? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Participe também, 994887592. O Amazonas é o estado com o pior, com a pior conservação e também qualidade de infraestrutura rodoviária do Brasil. Isso é novidade, inclusive. Segundo o estudo da Confederação Nacional dos Transportes divulgados em novembro, o estado ocupa a primeira posição no ranking geral de rodovias classificadas como péssimas na categoria estado em geral. Falo que não é novidade para nós que vivemos aqui, né? Que nós que estamos aqui sabemos disso. Pronto, a gente convive com isso, né, Carlão? Sim. Na época de chuva, então, imagina, essa época agora é terrível. Sim. Bom, 6 rodovias foram avaliadas no Amazonas, as estaduais AM010, que liga Manaus a Itacoatiara, e a AM014, que é lá em Iranduba. Sim. Além das federais BR-174, Manaus Boa Vista, e BR-230, que é a Transamazônica. Também foi verificada a BR-317, que liga o Amazonas ao Acre, e a nossa encantada BR-319, que liga Manaus, Porto Velho ao restante do Brasil. Certo. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, foram avaliados aí 1.030 quilômetros de rodovias, e no estado o cenário é bastante preocupante, apenas 1%, 10 quilômetros das vias em boas condições gerais. Gente, imagina, apenas 10 quilômetros, é um absurdo, né? Bom, essas péssimas condições, Carlão, das estradas aqui, como eu falei, aumentam os riscos de acidentes, e muitos deles fatais, como o que aconteceu na semana passada entre uma carreta e um ônibus, que deixou 4 mortos e 18 feridos. O repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito da situação das nossas estradas. Boa noite mais uma vez, André. Então, a situação é caótica mesmo, como a gente já sabe, não é isso? Isso mesmo, Karime. Boa noite mais uma vez para você, Carlão, ouvintes. E inclusive isso é o estudo, né, da CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, né? Neste ano a CNT classificou como péssima, em contextos gerais, a maior parte dos trechos de rodovias federais que passam aqui pelo Amazonas, e a porcentagem foi de 38,6%, né? Apenas 1% aí foi classificado como ótimo. Já os trechos avaliados como bons somam 3,9% e vêm seguidos aí pelos regulares com 21,7% e os ruins, que também é um número significativo de 34,8%. A pesquisa também considerou tópicos como pavimentação, a sinalização, a geometria da via, custos operacionais, custos dos acidentes, entre outros, nos quais o Amazonas ficou com o pior resultado em todos eles, né? Enquanto também a avaliação individual das vias que passam aqui pelo estado, a BR-174, que é a que liga o Amazonas a Roraima, e a BR-319, Amazonas-Rondônia, ficaram como ruins. Já a BR-317 de Amazonas a Acre e a BR-230, conhecida aí como Transamazônica, foram classificadas como regulares, né? E de acordo com a CNT, para aí então recuperar as rodovias no Amazonas com ações emergenciais e manutenções, é necessário desembolsar mais aí de R$1 bilhão, né? A gente lembra aqui que só nesse ano o governo federal autorizou 38,50 milhões de reais para a infraestrutura rodoviária aqui no Amazonas, mas até outubro apenas aí desse valor 9,52 milhões foram investidos, o que representa somente aí 24,7% desse valor total.
né? E entre os destaques, o estudo informou que há pelo menos 178 pontos críticos nas rodovias do estado amazonense e que 5,8% dos trechos estão com o pavimento totalmente destruído. E além disso, também falta o acostamento, que em 2,4% dessas estradas tem também 94,1% dos quilômetros com curvas perigosas que também não tem sinalização. Quanto aos estados aqui da região norte, o Amazonas também continua liderando. Ele se destaca como pior aí entre os 7 estados da região norte e em termos gerais, né? E com Rondônia ficando com a melhor colocação quanto à classificação péssima. A pesquisa ainda revelou que as más condições das rodovias brasileiras ocasionam o gasto elevado e desnecessário de combustível. Estima-se que em 2024 foram desperdiçados mais de 1 bilhão de litros de diesel, cuja combustão pode ter causado a emissão de 3,13 milhões de toneladas de gases do efeito estufa aqui na atmosfera, e isso aí representa também prejuízo para o meio ambiente, né? E a gente sabe que os resultados desse estudo refletem também nesses acidentes que a gente tem acompanhado, tem trazido aqui cada informação que acontece, e aí a combinação de buracos, como foi falado, a falta de sinalização, a união da imprudência e irresponsabilidade de motoristas também são as causas desses acidentes em estradas, como o ocorrido na última sexta-feira entre uma carreta e um ônibus na M010, em que 4 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas. E que até essa informação do Departamento de Polícia Técnico-Científica confirma aí que o motorista da carreta na rodovia do Amazonas estava a 110 km por hora, contribuiu também para o acidente, além da pista molhada, porque naquele momento chovia bastante, né? Inclusive, especialistas de trânsito e tráfego, né, analisam o caso dessas estradas como vias em que a omissão pública e o despreparo de motoristas formam um ambiente propício a tragédias, né? Agora a gente tem essas viagens que estão acontecendo agora no final do ano, né, para rever familiares, amigos ou para ir para as férias. Isso também acaba aumentando o tráfego de veículos nas estradas e, segundo esses especialistas, expõe ainda mais pessoas aos riscos de acidente. A gente sabe que tem essas rodovias federais, rodovias estaduais, e para que a gente entenda melhor sobre essa situação de como isso funciona, eu conversei com o instrutor de trânsito, o Rafael Cordeiro, que também ele afirma, ele concorda com essas opiniões, né, desses especialistas, que falta aí investimento, falta também educação no trânsito e também o olhar do poder público para melhorar a infraestrutura. Vamos acompanhar a sonora do Rafael Cordeiro. Muitos de nossos condutores optam insistentemente de transgredir as normas de circulação, infringir o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo, a questão da engenharia. Vias em péssimo estado de conservação, vias mal sinalizadas ou sinalizadas de forma precária, e a questão da fiscalização. É normal e natural quem transita pelas rodovias do nosso estado não encontrar nenhum tipo de fiscalização. E o condutor, sabendo disso, principalmente aquele que é imprudente, acaba tendo ali uma permissão do poder público para transitar da forma que ele bem entender. E o problema é que ele acaba contribuindo para o aumento dessas estatísticas. Então, educação, engenharia e fiscalização, que é o trinômio estabelecido pelo Código, são ações que devem permear essas áreas a fim de proporcionar o quê? Um trânsito seguro. 18 horas. Então, Karime, Carlão, ouvintes, a gente conferiu a fala do instrutor de trânsito, Rafael Cordeiro, né, que afirmou aí que educação, engenharia e fiscalização que estão faltando aí nas rodovias. E também a gente tem a fala do engenheiro de trânsito, que é o Augusto Barreto, né, que ele fala aí pelas rodovias estaduais, falta também esse investimento na infraestrutura. Vamos acompanhar. A razão disso é que há, historicamente, um não investimento em infraestrutura no Estado.
A gente precisa romper. Há mais de um século que não se investe de maneira contínua na infraestrutura daqui. Então, o que eu tenho defendido é que 2,5% do PIB do estado seja investido para corrigir essa assimetria que existe entre o Amazonas e os outros estados. O que há ali naquela pesquisa é apenas uma foto da nossa realidade. Precisamos enfrentar esse problema com a ação para construir essa infraestrutura e reconstruir em alguns casos. 18 horas. Tá então a fala do Augusto Barreto, engenheiro de trânsito. Olha, no geral, no país, a CNT também identificou 2.446 pontos críticos nas rodovias brasileiras neste ano, com 71,5% desses casos relacionados a buracos grandes. Outros problemas encontrados incluem aí erosões, que ficou com 14,5%, quedas de barreiras, 8,2% e pontes estreitas, que ficaram com 2,8%, Karine. Não vamos deixar de passar em branco, de não lembrar a situação aqui na região com o período de chuvas, né, Carlão? Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, porque André, quando chove, tudo fica pior. Se aqui no centro, né? Se aqui em Manaus, aqui na capital, a situação fica feia, imagina nessas estradas com essas péssimas qualidades aí, né? Situação de precariedade, de estrutura. Lembrando também que, 4 pessoas ficaram feridas em Tefé, no interior do Amazonas, depois da colisão entre um ônibus de transporte de agricultores e uma motocicleta. Isso foi na tarde da terça-feira, dia 24, véspera de Natal. Segundo a Polícia Militar, o ônibus tombou no quilômetro 4 da estrada da EMAD. Embora as vítimas tenham sofrido aí fraturas expostas, enfim, ainda não há informações sobre se estavam no ônibus ou na moto esses feridos. O que há de fato, a informação oficial é que os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Tefé e o motorista do ônibus fugiu do local. 6h52, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, 2024 encerra com processos de multa bilionária para criminosos ambientais na Amazônia. O Ministério Público Federal está pedindo a punição para mais de 600 pessoas no Amazonas. São 40 processos. Não tá fácil não, viu, Carlão? Essas pessoas vão ser penalizadas por causarem poluição de dióxido de carbono na atmosfera por causa da derrubada de árvores. As ações cobram reparações por desmatamentos ocorridos de 2020 até 2022. Vamos acompanhar os detalhes com Rodrigo Soares. O Ministério Público Federal processou no total 647 pessoas por desmatamento ilegal na Amazônia e está pedindo 1 bilhão e 400 milhões de reais de indenização pelos danos causados pela emissão de CO2, o dióxido de carbono, resultado na derrubada de árvores. Essas ações cobram reparações pelo desmatamento ocorrido em 2020, 2021 e 2022, sendo a maior parte delas no Pará. No total, são 193 ações, sendo 40 no Amazonas. Esse processo é parte do projeto Amazônia Protege, que começou em 2017 e já tem mais de 3.700 processos, como explica o coordenador nacional do projeto Amazônia Protege, o procurador da República, Daniel Azeredo. A ideia principal do projeto é que todo aquele que hoje desmata ilegalmente a Amazônia e pratica grilagem, ele está sendo observado e vigiado pelas imagens de satélite. E o Ministério Público Federal está buscando essas imagens e ajuizando ações civis públicas para bloquear todo o patrimônio dessa pessoa que está cometendo esse tipo de crime e principalmente retomar essa área pública. Então, aquela pessoa que vai investir em um desmatamento ilegal hoje, ela corre o risco de ser monitorado pelo satélite e ter uma ordem judicial ali para que essa área seja retomada e eventualmente o que ela esteja ali produzindo seja apreendido ou destruído quando não for possível a apreensão. Além do valor cobrado pela emissão do gás poluente que pode causar danos à saúde, as ações exigem mais de 3 bilhões e meio de reais para cobrir danos materiais e morais. O Ministério Público também quer responsabilizar os desmatadores pelo impacto no clima, já que os gases emitidos aumentam o aquecimento global e causam desastres como queimadas e tempestades. O órgão também pede que, além da indenização, a área desmatada deve ser restaurada pelos desmatadores. No total, 147 mil hectares de florestas foram destruídos. A maior parte do desmatamento ocorreu perto de terras indígenas e unidades de conservação.
De 2020 a 2022, foram desmatados mais de 3 bilhões de hectares. Até agora, o Ministério Público Federal conseguiu 700 condenações relacionadas a esses crimes. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6h55, e o Papa Francisco, em sua tradicional mensagem no dia de Natal, fez um apelo fervoroso pela paz mundial, destacando a necessidade de superar divisões e silenciar as armas, principalmente em regiões afetadas por conflitos intensos. Exato, Carlão. Diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice enfatizou a urgência de cessar as hostilidades na Ucrânia, pedindo a abertura de negociações que conduzam a uma paz justa e duradoura. O Papa também voltou sua atenção para a crise humanitária na faixa de Gaza, pedindo um cessar-fogo imediato, a libertação de reféns e assistência à população sufocada pela fome e pela guerra. Expressou solidariedade às comunidades cristãs em Israel e Palestina, especialmente em Gaza, onde a situação é particularmente grave. O Papa estendeu seus apelos a diversas nações, incluindo Haiti, Venezuela, Colômbia e Nicarágua, desejando que encontrem soluções eficazes para promover a harmonia social. No contexto do Jubileu de 2025, reiterou a importância de derrubar muros de separação, tanto ideológicos quanto físicos, e renovou seu pedido pelo cancelamento das dívidas dos países mais pobres, enfatizando a necessidade de solidariedade e reconciliação global. 18 Horas. Olha só, em todo o Natal é a mesma história para muitos brasileiros. Mesa repleta de pratos deliciosos e, é claro, a gente acaba aí perdendo o controle total, né, Carolina? Oi, enfia o pé na jaca. Se não é com bebida, é com comida, né? Come mais do que deve, né? Come mais do que pode, inclusive. Quem nunca fez, né, Karine? Mas relaxa aí, porque não é, claro, o fim do mundo. A vida continua, inclusive, né? Você passa mal um pouco, mas a vida continua. Mas não tem como, né? Como a gente falou no início do programa, tem pratos que a gente só faz no fim de ano, não sei porquê, mas é tradição, não tem jeito. Tem que aproveitar. Exato. Bom, e se você manteve aí uma alimentação mais equilibrada durante o ano, não é uma ceia, um único dia de excessos que vai comprometer tudo, né? Enfim, você não vai ficar mais gordo, digamos, vai ganhar peso por causa disso. Bom, a repórter Nathalie Moraes, ela conversou com uma especialista em alimentação e traz agora pra gente dicas preciosas pra gente curtir sem culpa e começar o ano novo com o pé direito. Vamos acompanhar. Pavê, salpicão, chester, tender, arroz à grega, salada de maionese, bacalhoada e aquele pernil assado. Difícil é não querer se deliciar com um pouco de tudo que tem nas ceias de Natal e também de Ano Novo. Mas de beliscadinha em beliscadinha, pra cairmos no excesso é um pulo, o que acaba sendo um problema, especialmente para quem está no processo de perda de peso. Um exagero alimentar pode inclusive ultrapassar tranquilamente 2.000 calorias, principalmente se houver bebida alcoólica. A nutricionista Ana Letícia separou algumas dicas para você que cometeu exageros. No dia seguinte, nada de compensações. Não tem o porquê você ficar em jejum, passar horas fazendo cardio, tomar até laxante, ter essas medidas extremas que não vai te levar a lugar nenhum. O que você vai fazer? Você vai retomar a rotina normalmente. Então, passa um dia ali comendo mais saudável. Se você já tem um hábito, uma rotina de treino, faça, mas não precisa exagerar. Também, algo que é muito importante, fuja da balança no dia seguinte, porque ela pode te dar esse gatilho de desespero, porque provavelmente o seu peso vai aumentar bastante, mas esse valor é retenção. Então, assim, você não vai ganhar 2, 3, 4 quilos de gordura de um dia pro outro, porque a gente precisa consumir em média 7.000 calorias a mais do que a gente gasta. Mas calma, nem tudo está perdido para quem passou do ponto. A nutricionista explica que a orientação para esses casos é voltar à rotina alimentar saudável, priorizando sempre verduras, frutas, proteínas, para uma maior saciedade e, é claro, se manter bem hidratado. Então, não se desespere, porque esse valor alterado na balança com certeza é água. Outra dica fundamental é o consumo também de sucos, chás, que são super recomendados e bem-vindos nesse momento. Nathalie Moraes para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, 7 horas em ponto, mas vamos conferir agora outros assuntos, outros destaques do dia. 18 horas. Vulcão Kilauea entra em atividade no Havaí. Especialistas afirmam que não há risco imediato para a população da ilha. Na Síria, a polícia impõe toque de recolher noturno na cidade de Homs, depois de protestos contra a mudança política no país. No Oriente Médio, segue a guerra na faixa de Gaza. Hamas e Israel se culpam mutuamente por atrasos no cessar-fogo. Presidente da Coreia do Sul falta ao segundo interrogatório sobre lei marcial que tentou impor no país. Mix. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, 25 de dezembro de 2024, celebramos o Natal, um momento de reflexão e esperança. Este ano foi marcado por desafios significativos que testaram nossa resiliência e capacidade de adaptação. Enfrentamos aí a maior seca da história, afetando profundamente a região amazônica e evidenciando aí a urgência de políticas eficazes para mitigar os impactos das mudanças climáticas. A crise na saúde se intensificou, expondo fragilidades no sistema e a necessidade, sobretudo, de gestão eficiente para garantir atendimento digno a todos os cidadãos. A segurança pública mostrou-se frágil, com índices de violência alarmantes, enquanto a economia apresentou sinais de instabilidade, afetando o cotidiano das famílias brasileiras, principalmente com a inflação dos alimentos e serviços essenciais. À medida que nos aproximamos de 2025, é essencial reconhecer os desafios que persistem e as oportunidades que se apresentam. A reconstrução exige união, comprometimento e ações concretas para promover desenvolvimento sustentável, justiça social e prosperidade econômica. Que este período de festas renove nossas forças e inspire a construção de um futuro mais promissor para todos nós. 18 horas. 7-2, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo. Feliz Natal, Carlão. Feliz Natal, Karine. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.